Você sabe o que é o Oscar e como são definidas as categorias da premiação? Não? Então, assista esse vídeo e entenda de uma vez por todas como funcionam as categorias do Oscar. Antes da gente começar, não se esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like, é claro, se você gostar do vídeo. Isso ajuda muito a gente. Vamos falar então o que é o Oscar. O Oscar nada mais é do que a maior premiação voltada para a indústria do cinema. Ela foi criada lá em 1927 pela Academia das Artes e Ciências Cinematográficas em Los Angeles, Estados Unidos. Na época, o cinema norte-americano estava em grande expansão e, com isso, algumas figuras notórias nas produtoras de filmes decidiram premiar esses filmes e foi daí que surgiu o Oscar, que somente em 1929 passou a ter a famosa cerimônia. O corpo dessa academia é composto hoje em dia por mais de 8.500 pessoas, incluindo críticos especializados, profissionais e empresários da área, além de personalidades famosas. Antes então de falarmos sobre as categorias, comenta aí embaixo o ano e quais os filmes você acha que merecia ganhar aquele Oscar e não ganhou. Das mais de 20 categorias, apenas 2 delas são votadas por todos os membros da academia: melhor filme e melhor filme estrangeiro. As demais categorias são votadas somente por júri técnico, ou seja, pessoas que possuem alguma expertise naquele assunto julgado. Para melhor atriz ou ator, por exemplo, a maioria dos jurados foram atores e atrizes. Óbvio que em 1927 para cá tiveram diversas mudanças nas categorias do Oscar, mas vamos focar só no que está valendo agora. certo? 우리 다송이는 완전 예술가 재질인데. 침팬지를 그린 거죠? 자화상이에요. Vamos começar então pelo melhor filme, que é, como o próprio nome diz, o melhor filme do último ano, que entregou o melhor conjunto de qualidades artísticas e técnicas. Nem sempre os filmes blockbuster, aqueles mais populares, levam esses prêmios, mas muitas vezes eles não são nem indicados. O que não significa que eles sejam filmes ruins, mas que aparentemente não entram para o nível Oscar. Aliás, para que os filmes possam concorrer a essa categoria, ao Oscar, é necessário cumprir certos requisitos, como, por exemplo, passar por pelo menos 7 dias nos cinemas em Los Angeles, com público pagante, e alguns formatos de vídeo específicos para filmes analógicos e digitais. Depois, temos a categoria de melhor diretor ou diretora, que é uma das principais pessoas responsáveis por um filme. Nem sempre o mesmo filme ganha as categorias de melhor diretor e melhor filme, mas o papel do diretor é transparecer para quem está assistindo a sua visão. Então, boa parte do que vemos em um filme é como esse diretor ou diretora expressou sua visão sobre o roteiro escrito. Digo boa parte, pois ainda tem o papel da edição, mas falemos disso mais pra frente. Nas categorias de melhor ator e atriz, são julgadas as melhores interpretações de suas respectivas personagens. Personagens essas que precisam protagonizar seus filmes, ou caem na próxima categoria, que é de melhor ator e atriz coadjuvante, que julgam também as interpretações, mas para aqueles personagens secundários e de suporte, que na minha opinião, quase sempre são as melhores atuações em um filme. A categoria de melhor roteiro original traz consigo o roteiro que jamais antes foi visto, ou seja, aquele roteiro que surgiu especialmente para esse filme. Algo, como o próprio nome já diz, original. Já a premiação de melhor roteiro adaptado é o oposto, criado a partir de outra história já publicada, ou algum personagem já existente, como o caso de Sherlock Holmes, ou pode vir de uma história em quadrinhos, como são os casos de filmes de super-herói. Enfim, as opções são inúmeras de adaptações aqui. Tem também a categoria de melhor animação, que é bem autoexplicativa. Uma curiosidade sobre o tema, aliás, é que antigamente os filmes de animação concorriam junto com os filmes de atores, os filmes live action. Porém, era bem raro de acontecer uma premiação para eles. E é claro, para valorizar essa maravilhosa arte da animação, criaram uma categoria só para eles. Temos as categorias de melhor documentário no formato de curta e longa-metragem separadamente. Para quem não conhece ou não sabe, o documentário é uma peça audiovisual que não lida com ficção, e sim documentando casos reais e histórias que aconteceram, como guerras, movimentos, revoluções ou biografias. Qualquer filme acima dos 40 minutos corridos de duração pode ser considerado um longa-metragem. Vamos falar sobre as categorias de melhor filme estrangeiro, que é onde o Brasil participa. Nessa categoria é necessário que os filmes tenham pelo menos 50% do seu diálogo falado em outra língua que não seja o inglês,
Então, no caso, Canadá, Austrália, Inglaterra e esses outros países não podem concorrer nessa categoria. Melhor curta-metragem é a categoria que premia o melhor filme com duração de até 40 minutos, enquanto que melhor curta-metragem de animação mantém o mesmo critério, só que adiciona o fato de ser, adivinha, uma animação. Em melhor fotografia, não estamos falando de foto em si, mas da composição da cena em relação à câmera. Então, como a câmera se posiciona, qual enquadramento é melhor para aquela cena, qual iluminação é melhor, até alguns efeitos narrativos são considerados, como sobreposição, efeitos de transição, efeitos paralaxe e afins. É um trabalho extremamente minucioso e artístico, que entra nessa brincadeira de Oscar também. Melhor figurino trata das roupas e da caracterização das personagens. Geralmente um prêmio que em grande maioria levam os filmes de época ou futuristas, filmes que exigem uma grande produção nesse sentido. É necessário todo um estudo e uma busca de referências e de possíveis roupas que se usariam para aquele momento, para aquela época e personagens. Melhor maquiagem e cabelo, o nome já diz. Hoje em dia essa categoria até briga um pouco com efeitos visuais na caracterização de alguns personagens, como por exemplo o Davy Jones, de Piratas do Caribe, e o Croc, de Esquadrão Suicida. São dois exemplos onde um usa os efeitos e outro a maquiagem. Falaremos do título de melhor montagem que já foi chamado de melhor edição, mas os dois termos não se diferem muito. Nessa categoria, analisa-se como as cenas são coladas uma após a outra. Costuma-se dizer na área de cinema que um filme possui 3 visões: a do roteirista, a do diretor e a do editor. A montagem é algo fundamental do filme, pois é ela quem vai ditar os acontecimentos. Nela que temos a noção de tempo que o filme corre, como os sentimentos serão mostrados, enfim. Na montagem temos diversos aspectos cinematográficos importantes. Ela pode ser linear, como geralmente acontece, com começo, meio e fim. Pode ser de trás para frente, como um brilho eterno de uma mente sem lembranças. Ainda há filmes que são verdadeiros quebra-cabeças, como Memento e Pulp Fiction. Mas não é só de cronologia que vive um editor. Em 2021, O Som do Silêncio ganhou a premiação, levando a história de um baterista lidando com a surdez crescente. Deu pra perceber qual é a minha categoria favorita, né? Mas vamos seguir. Ah, achei! Tem a categoria também de melhores efeitos visuais, que, na sua maioria, são efeitos de grandes produções que concorrem a inovações tecnológicas, ao que diz respeito a efeitos visuais. Se você assistir um filme com carros explodindo ou virando robôs, ficção científica, alienígenas, guerra, super-herói, essa aqui é a maior chance que eles têm de ganhar algum prêmio no Oscar. Mas, não só isso. Tem o filme Tenet. Já assistiu? Deve assistir, porque enquanto estão acontecendo algumas coisas, o tempo passa para trás enquanto outros acontecimentos vão para frente no mesmo quadro. É uma loucura. Deve estar passando por aqui enquanto eu estou falando. Você precisa assistir. Aliás, falando em loucura... Da hora, né? Eu nem sei o que está acontecendo, mas deve ser maneiro. Vamos para a próxima? Design de produção. Antigamente era conhecida também como direção de arte. É uma categoria que premia como o cenário, como o figurino, como os objetos de cena são construídos e se juntam e incorporam a narrativa num todo, para você entender onde aquele personagem vive, qual é a cultura dele, qual é a cultura do lugar, como tudo funciona, qual é a época. Um exemplo é Pantera Negra, que ganhou em 2019, 2018, eu não vou me lembrar corretamente, mas ele criou um país inteiro do zero, uma nação inteiramente baseada na cultura africana, mas na cultura de um continente inteiro, puxando elementos de cada nação, de cada povo que já existiu e criou toda essa atmosfera onde você conseguia entender e você conseguia viver o que era Wakanda. É um ótimo exemplo, aliás, um ótimo filme. Eu adoro essa categoria. Não tem nada aqui. Vamos para a próxima. Quando falamos de áudio, a coisa pode ficar um pouco confusa. Começando pela melhor trilha sonora original, entram os filmes que têm músicas criadas somente para esse filme. Acredito que você saiba que música não é somente aquela que possui a letra, né? Toda e qualquer harmonia usada para criar ou acentuar o sentimento de uma cena é considerado música e, portanto, faz parte de uma trilha.
Por exemplo, sabe aquela cena de um super-herói que acaba de salvar a cidade, onde uma música épica e gloriosa com metais pesados, trombone, percussão, ressaltam o olhar focado e a capa esvoaçante? É isso que esse jogo em trilha sonora original. Vamos deixar um vídeo aqui embaixo, ou nos cards, caso vocês queiram se aprofundar um pouquinho mais sobre trilha sonora. Como escolher, onde encontrar, como usar, certo? No caso da melhor canção original, é julgada a música tema do filme, com instrumentos, vocais e tudo mais. Que é o caso de 007 Skyfall com a música Skyfall da Adele, que levou o Oscar em 2013. Ou Let It Go, do filme Frozen, que ganhou em 2014. Essa você sabe cantar, com certeza. Melhor edição de som levanta aspectos relacionados a todos os sons dos filmes, menos as músicas. Então, se o filme teve uma boa captação de áudio, se os efeitos sonoros estão bem colocados e se a ambientação sonora está bem feita, é aí que a gente julga esse filme. Muitos desses filmes até possuem o trabalho de Foley, que é a criação de sons em estúdios próprios para representar certos objetos, ações, enfim. Por último, temos a categoria de melhor mixagem de som, que seria a junção de todas as outras partes, seja a música, os diálogos, os efeitos sonoros e como tudo isso se encaixa na narrativa sem muitas diferenças de volume, intensidade, harmonia. Baita trabalho. Essas foram as principais categorias do Oscar. Foram explicações bem breves, mas espero ter ajudado a assistir e discutir a premiação, sabendo o que é cada elemento e por que aquele filme merece ou não ganhar. A cerimônia ainda conta com prêmios honorários e póstumos, que são uma forma de agradecimento e homenagem para aqueles que os recebem. Espero então que você tenha curtido o vídeo. Se você quer mais conteúdos como esse, comente aqui embaixo. Não se esqueça de deixar o like se gostou e aceitamos sugestões sempre. Tem dúvida? Também deixe nos comentários. Não se esqueça de se inscrever então e até a próxima. Que hoje vai ter festinha lá dentro do meu barraco. Vou tirar pra Lumê, vai ser sequência de vapo. Taca xereca pra mim, taca xereca pra mim.